E por isso nós podemos estar aqui nesta noite. Glórias ao nome do Senhor. Amados, que honra, que alegria, que prazer poder estar convosco mais uma vez. É um prazer poder ter atendido o convite para esse momento tão especial na vida da igreja, através do grupo de varões, né? Como já foi testificado aqui, as dificuldades. Realmente, irmãos, é complicado fazer a obra, não é fácil, né? Mas tem aquela canção que diz, né? O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Por quê? Porque a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então eu me sinto imensamente feliz, honrado em poder estar convosco. Quero agradecer aqui na pessoa do nosso querido pastor, né, toda a direção, os varões, a igreja, pelo tão honroso convite, né, irmã Lia, que é sempre o elo de ligação, o contato. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado, me sinto imensamente honrado em estar aqui convosco. Bem, queridos, o pastor pediu para eu falar rapidinho uma coisa sobre o projeto. Eu disse a ele que eu quero marcar com ele certinho um culto específico de missões. Aí eu venho testificar como o projeto nasceu, o que aconteceu, para que nós pudéssemos vir crescendo, desenvolvendo o projeto, né? O projeto Sertão. E eu venho testificar aqui para servir de edificação para a sua fé. Porque nós vamos ver, irmãos, baseado no tema, que nós oscilamos. Nós oscilamos. Eu, como pastor, eu tenho uma grande preocupação quando eu me deparo com alguém da igreja que se posiciona como um super crente, crentão, super crente. Não. Nós vemos na Bíblia Sagrada grandes homens de Deus que vivenciaram experiências tremendas com Deus. Eles oscilaram. Elias é um, nós vamos estar falando sobre Elias, e Elias é um, né? Depois de vencer aquela batalha tremenda, vivenciou aquela experiência tremenda com Deus lá, contra os 450 profetas, ele falou, ele pediu para morrer. Então nós oscilamos, mas o projeto Sertão tem estado de vento em popa para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Temos alcançado muitas famílias carentes no Nordeste do Brasil, no Norte, já estivemos no Pará, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Por quê? O projeto Sertão ele tem o seu principal objetivo, irmãos, alcançar famílias carentes, né? Isso independente de credo religioso. O projeto ele não defende essa tese de servir só quem é da mesma denominação nossa, não se trata disso. Mas o carro-chefe do projeto Sertão é ser um canal de bênção na vida das pessoas, através do quê? Da obra missionária, no campo missionário, aonde está o missionário. Entendeu? Então, quando nós chegamos numa localidade, nós procuramos um missionário, conversamos, aí fazemos um trabalho, né? Então, vamos supor, o senhor é um missionário em loco, o senhor conhece as famílias, então o senhor vai fazer um trabalho de evangelismo e já ajuda também na área, né, ali no quesito social. Bom, meu pastor, vontade. Eu costumo brincar, eu já falei para o pastor Paulo, se tem um lugar que o senhor manda em mim é aqui, então não aproveita. Ele pediu licença para sentar ali em frente comigo ali. Então, queridos, o projeto Sertão, ele tem esse principal objetivo, né? Atrelado ao evangelismo, a obra social. Então nós levamos roupa, calçado, brinquedo, cesta básica, a gente leva para o Nordeste afora, e muitas vidas têm sido alcançadas, o nome do Senhor tem sido glorificado. E o principal objetivo é esse, né? De que vidas se rendam aos pés do Senhor Jesus e que o nome dele seja glorificado. Por quê? Vidas se rendendo aos pés do Senhor. Porque foi para isso que ele morreu. Ah, detalhe, mas ressuscitou. Aleluia! Então ninguém serve a um Deus morto, serve-se a um Deus vivo. Aleluia! E como disse o pastor, que está no meio dos vivos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amados,
Já foi lido a passagem referente ao tema, né? 1 Reis, capítulo 17, o tema mais especificamente falando está aí no verso de número 24, uma passagem muito conhecida. Eu meditava, quando me foi feito o convite, no passado o tema, e a gente fica pensando, e eu tenho uma coisa comigo, irmãos, assim, eu gosto de ficar imaginando, sabe? Eu vou lendo, eu fico imaginando. Eu costumo brincar e dizer assim, eu não tomo aquele energético chamado Red Bull, que a propaganda dele né? Toma o Red Bull e Red Bull dá asas. Não, eu não tomo Red Bull, mas eu dou asas à minha imaginação e eu fico imaginando a cena que está sendo escrita ali. E eu fico meditando como Deus é maravilhoso, como Deus trabalha de maneira multiforme, e que nós, na nossa limitação, vamos sempre ter dificuldades para entender a maneira multiforme de Deus trabalhar, se nós nos posicionarmos querendo que seja como queremos. Interessante isso. O versículo 24 vai dizer assim: então disse a mulher a Elias: agora conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdade em tua boca. E o que aconteceu para trás? O que a gente lê a partir do versículo de número 8? Que ela agora entra aqui nessa história. Então, amados, essa passagem traz para nós conteúdos de alguns exemplos, né, de que nós temos dificuldade em confiar plenamente em Deus. Falamos. Senhor, tu conheces todas as coisas, minha vida está nas tuas mãos. Senhor, dirige meus caminhos. Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade prevalece em mim. Nós oramos, nós falamos, só que em dados momentos em nossas vidas, nós como seres humanos somos tendenciosos a oscilar. E nós vamos ver aqui que esta mulher, ela passou por esse processo, e até mesmo o próprio Elias. Nós vamos ver um pouco mais à frente, em que houve um momento em que ele tem uma conversinha com Deus ali no momento da oração. E eu entendo, irmãos, que quando nós nos deparamos com o que a Bíblia diz, está dando para nós o quê? Está dando para nós uma abertura, uma legalidade, para que nós possamos pegar o que está ali e colocar como um prumo na nossa vida, vermos o que precisamos ajustar e buscarmos estar cada dia mais firmes, confiantes e esperançosos no Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O versículo de número 12 do capítulo 17, a Bíblia é muito clara quando Elias, depois de chegar para Acabe, cheio da autoridade de Deus, diz assim: olha, não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. Olha que homem de Deus, que posicionamento. Ele falou para ninguém mais, ninguém menos que o rei. Segundo a minha palavra, não vai chover. O negócio fica escuro. O Senhor fala para ele: ó, vai para o ribeiro de Querite, eu vou cuidar de você. Ele vai. O ribeiro seca, com o passar do tempo, o Senhor fala assim: ó, levanta e vai a Serepta. Lá tem uma mulher que vai cuidar de você. Eu não sei o que os irmãos entendem, mas quando ele chega e começa a dialogar com aquela mulher, entendo eu que aquela mulher havia ouvido falar o que tinha acontecido e o porquê ela estava passando aquela necessidade. Porque a terra estava seca, havia fome. Os irmãos bem sabem que a Bíblia, ela está escrita e não é tudo assim tão em sequência, tão rápida, não é verdade?
Os irmãos são estudantes da Bíblia Sagrada, frequentes escola bíblica dominical. Aqui já havia passado um tempo. Tenho eu o entendimento que essa mulher, então, ela já sabia que havia sido dito uma palavra e que o que havia sido dito estava acontecendo. Imaginem a cena, irmãos. E ela diz assim, versículo de número 12. Elias chega no verso de número 11 e diz assim: olha, rogo-te que me tragas um bocado de pão em tua mão. E ela respondeu: vive o Senhor teu Deus, olha só, vive o Senhor teu Deus, que não tenho pão cozido, que somente um punhado de farinha tenho na panela e um pouco de azeite em uma botija. E agora recolhe aqui uns cavacos para entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Aqui ela está, sem esperança, sem convicção de mais nada e em desespero. Ela entra na cena agora da vida de Elias como aquele grande homem de Deus. Não tem como nós chegarmos no versículo 24 com bastante ênfase, como o versículo dá na fala dela com relação a Elias como um grande homem de Deus, e que na realidade a palavra de Deus é verdade na boca dele. Não tem como chegar a esse ponto sem falar dela, porque ela entra agora na cena. Imaginem, irmãos, a cena. Eu quero acreditar, sem sombras de dúvida, de que o que ela falou para Elias aqui já era com conhecimento de causa. Dizem os estudiosos da geografia bíblica que da capital de Israel, lá do palácio, até Serepta, ali a região de Sidom, onde Elias a encontrou, é cerca de 160 quilômetros. A notícia já havia se espalhado, a fome estava abatendo o povo. E agora Elias chega e pede para ela: traz para mim primeiro. Se a gente for olhar no âmbito físico, natural, ético, sujeito forgado, a mulher acabou de falar que está fazendo um negócio para ele, o filho comer e morrer. Mas mesmo em dificuldade, sem esperança, ela creu, ela acreditou. Por que, amados? Porque o versículo de número 15 vai dizer: então ela foi e fez como lhe disse Elias, e comeu ele e ela e a sua casa. Preste atenção nisso. Comeu Elias, comeu ela e a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por muitos dias. Então, queridos, nós vemos aqui que ela está em desespero. Nos versículos 13 e 14, ela é colocada à prova pela primeira vez. Ela é colocada à prova. Olha a situação que ela está. O versículo de número 13. Não tenha temor, vai e faze conforme a tua palavra, mas me faça a mim primeiro. Me faça um pequeno bolo cozido debaixo da cinza e me traga aqui. E depois farás para ti e para o teu filho. Aí vem a palavra: porque o Senhor Deus de Israel tem dito assim: a farinha da panela não se acabará, nem se diminuirá o azeite da botija, até o dia em que o Senhor dará chuva sobre a terra. Preste atenção nesse detalhe também.
A palavra do Senhor para ela foi: não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite, você não vai ter necessidade de nada, até que a chuva chegue novamente sobre a terra. Então, amados, ela é colocada à prova. No versículo 15, ela vê o que? A providência de Deus. Ela foi e fez como Elias disse, e comeu ela e a sua casa. Primeiro ela colocada à prova. Ela vê a providência de Deus. As coisas parecem agora que vai tudo bem, vai tudo tranquilo. Sem chuva. Até então sem chuva. Mas a providência de Deus está aí. Quantas vezes nós paramos, olhamos e queremos que aconteça o que queremos que aconteça, e não prestamos atenção nos detalhes de Deus com relação aos cuidados para conosco. Eu quero acreditar que outras famílias estavam padecendo, porque a fome estava instalada, a seca estava instalada. Mas segundo a palavra de Deus na boca de Elias, para ela não faltou. Eu tenho aprendido ao longo do tempo, irmãos, que muitas vezes, por querer fazer prevalecer o que se diz respeito ao altruísmo, né? Se compadecer do outro, que Jesus é um grande exemplo de altruísmo. Jesus foi um grande altruísta. A Bíblia diz, moveu-se de íntima compaixão, né? Não é errado, mas nós precisamos buscar em Deus discernimento para sabermos quando podemos, quando devemos entrar com a ajuda, porque nos compadecemos. Eu tenho aprendido isso ao longo do tempo. Elias sendo rejeitado por todo o povo. Deus sendo rejeitado na pessoa de Elias. O povo agora, a começar pelo rei que se casou com a abençoada da Jezabel, adorando Baals e Baalins. Uma rejeição tremenda com relação ao Senhor Deus de Israel. Deus agora, através de Elias, instaura aquela situação, aquela seca. O Senhor trava com Elias, se responsabiliza em cuidar dele, cuida dele lá no ribeiro de Querite. Secou o ribeiro, o Senhor envia ele até Serepta, dizendo: olha, lá vai ter uma mulher que vai cuidar de você. Sabe qual é o entendimento que eu tenho aqui? Que chegava de repente ao conhecimento de Elias alguma situação de alguém que estava padecendo, ele dizia assim: não posso fazer nada. Infelizmente eu não posso me meter no tratado de Deus com você. E nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Porque às vezes falta-nos discernimento, e Deus está tratando com alguém, Deus submetendo alguém a um processo, e nós muitas das vezes queremos interferir. Eu posso dizer isso para os irmãos com experiência própria, que todas as vezes que não me preocupei em buscar discernimento e interferir, paguei o preço junto. Agora, nesse caso aqui, com relação a ela, havia agora a providência de Deus, porque ela creu. Veja bem, irmãos, ela não era hebreia, ela não era do povo de Israel. Ela cria nos seus deuses. Quando ela se depara com o pedido de Elias, que ela menciona Deus na pessoa de Elias, assim como vive o Senhor teu Deus, ela está denotando a existência de um Deus, mas o qual ela não crê. E quando ela vê a providência, ela, opa,
A coisa é diferente. Tem uma providência aqui. Mas o versículo 24 vai nos trazer o quê? Que ela permaneceu até então em dúvida. Agora imagine, as coisas começaram a dar certo ali para ela, não estava faltando nada. Mas chega o versículo de número 17. Imagina comigo a cena. Imagine. E depois dessas coisas, aconteceu o que? Caiu doente o filho dessa mulher, dona da casa. E a sua enfermidade era muito grave, que não ficou nele fôlego algum. Ou seja, ele está morto. Você consegue imaginar a cena? Seca, dificuldade. Chega a ela o conhecimento que um profeta do Deus vivo tinha falado que não ia chover, que a seca ia ser instaurada. De repente ela se depara com aquele homem pede para ela trazer, para ele comer o que ela praticamente não tem. O pouquinho que tinha ela ia comer junto com o filho e ia morrer, porque não tinha mais esperança. Ela obedece, vem a providência de Deus, ela olha em roda, o povo está tudo padecendo necessidade, mas ela, porque obedeceu, está sendo suprida. Mas agora morre seu filho. Muito bem. Um bom emprego, um bom salário, em casa todo mundo com saúde. De repente, surge uma situação de adversidade. Qual é o teu e o meu comportamento? Qual é o nosso comportamento com relação ao Deus que bradamos em alto e bom som, que cremos, que confiamos, que sabemos que é Ele que nos assiste nas nossas necessidades? O que falamos? Como oramos? A Bíblia diz, verso 18: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Tens vindo tu a mim para trazer em memória as minhas iniquidades. Olha o sentimento de culpa aí. Você veio para trazer as memórias, as minhas iniquidades, e para fazer morrer o meu filho. No verso 17, nós vemos que ela é mais uma vez colocada à prova. E agora, irmão, essa prova vem com uma dose maior. Ela é uma prova de incerteza, desesperança, né? Por quê? Não havia o que se diz respeito aí, esse negócio hoje aí que tem, que é o aposentado, benefício, obrigado. Não havia benefício para viuvez. Não havia. Ela era viúva, mas ela não tinha auxílio nenhum com relação a isso. Qual era a esperança dela? Que o filho crescesse e que consequentemente viesse cuidar, dar a ela um alento. Mas agora ela não tem mais esperança de nada. Ela agora não tem mais esperança nenhuma com relação ao seu futuro. Aleluia. No verso 14, nós vemos que Elias diz a ela que não iria faltar farinha e azeite até que a chuva viesse sobre a terra. Então ia acabar. Ia acabar. Quando começasse a chover de novo, a vida dela ia seguir normal. Elias não disse assim: nunca mais você vai precisar fazer nada, se preocupar com nada, porque nunca mais na tua casa vai faltar o azeite e a farinha. O versículo de número 14 é bem claro que Elias estipula: não vai faltar até que chova novamente sobre a terra. Nós precisamos aprender, irmãos, que o nosso Deus é detalhista. E Deus não deixa nada, não deixa margem nenhuma para nós ser forgado. Não deixa. Não deixa. Esse negócio que a gente ouve nos últimos tempos aí agora, dessa teologia, como é que chama aí? Essa teologia prosperidade.
Os irmãos me ajudem aí que a idade chegou e os neurônios tipo e teco, ele não está batendo tic-tac, ele está batendo tac-tic. Tem hora que esquece, foge tudo. Irmão, é fácil você se deparar com podcasts, com tanta coisa, e que fala, e põe Deus na parede, e porque Deus prometeu, você cruza o braço e fica. Não! Deus quer que façamos a nossa parte. Deus conta conosco. Se vocês estão hoje aqui, é porque vocês não desistiram. Aleluia! Houve um momento em que chegou o cansaço, chegou o desânimo, sim, sem dúvida, porque nós estamos sujeitos a isso. Mas sempre teve alguém que falou: olha, vamos lá, o nosso descanso não é aqui. Olha, vamos lá, o Senhor conta conosco. Aleluia! Por isso hoje vocês estão aqui, completando o 3º ano da festividade de vocês. E essa mulher agora, ela se depara com essa situação. Até então, ela estava sendo suprida. Mas quando chovesse, a vida ia seguir de forma normal. Deus não deu aqui motivo, não deu margem para ela sentar, cruzar os braços e falar: você não precisa fazer mais nada não, tranquilo. Deus agora vai prover todas as coisas. Não. Teologia da prosperidade é mentira. É mentira. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus justo, fiel e verdadeiro, mas que com toda certeza, justamente por ele ser justo, é que ele não compactua com a falcatrua. Não, irmão, não adianta. Esse negócio de pôr Deus na parede. Ela chega agora e fala para Elias assim: o que você veio aqui? Ó? O que você veio? O que você está arrumando para mim? Você veio trazer à tona as minhas iniquidades? E como paga disso, agora morre meu filho? Pergunto para você, no lugar de Elias, o que você faria? O que você faria no lugar de Elias? O que eu faria no lugar de Elias? Qual é a tendência nossa mediante as adversidades? Buscar justificativa. Mas o que Elias fez? Verso de número 18. Verso 19, aliás. Dá-me aqui o teu filho. E ele o tirou dos seus braços e levou-o para o seu quarto, acima, onde ele mesmo habitava, e o colocou sobre a sua cama. Tem um detalhe aqui, irmãos, que eu gostaria muito de compartilhar. Ele estava morando nessa casa desde o dia que ele chegou, que ele pediu um bocado de pão, ela trouxe, que ele falou que não ia faltar. Ela estava cuidando dele, tinha um lugarzinho lá para ele. Estava tudo bênção. Mas veja que no versículo de número 18, ela está bravinha. Ela está bravinha. E ela diz para ele assim: olha, que tenham contigo, homem de Deus. Por que você veio trazer problema para mim? Tudo que ela está falando aqui não está num contexto de crendice. Porque com toda certeza lá atrás ela havia pedido para os seus deuses socorrer ela na fome. Não teve resposta. Não teve resposta. Chega Elias. Ela fala assim: não, vou comer com meu filho, vou morrer, não tenho mais nada. Elias, a ordem, ela obedece, Deus provê. Chega agora uma outra situação. Ela olha e diz assim: só pode ser. Só pode ser. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Independente das circunstâncias, Deus quer um posicionamento nosso. A Bíblia diz que Elias pega o menino, vai para o seu aposento. Tem uma tradução que diz ao andar de cima. Ali Elias quis mostrar para ela que aonde ele está, Elias, Deus está com ele. E que naquela casa não havia maldição, naquela casa havia bênção.
Aleluia! E nós vamos ver isso culminando-se no versículo de número 24. E Elias vai agora fazer uma coisa de maluco, né? Coisa de louco, irmão. Pensa na cena. Morre um aqui e fala assim: não, dá um tempo aí, gente, calma, desespera não. Vai lá e deita 3 vezes em cima da pessoa. Você é doido, rapaz, sai daí. Aos olhos do mundo, de quem não tem envolvimento com essa palavra, é verdadeiramente loucura. Mas para quem conhece o Deus de Elias, sabe que verdadeiramente Ele faz a diferença. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Elias agora vai, no verso 20, e clamando ao Senhor disse: ó Senhor meu Deus, até a esta viúva em cuja casa eu estou hospedado, o Senhor vem afligir. Está dando para você entender o posicionamento de Elias aqui? Olha o que ele fala: até a esta viúva. Quando ele diz para Deus até, ele está se colocando numa condição também, dizendo assim: já não basta eu. Por quê, irmãos? Nós somos tendenciosos ao quê? Nós somos tendenciosos a querer o cantinho do sossego, da tranquilidade, do conforto. Mas quando nós voltamos lá atrás, quando Elias é chamado, ele já chegou fazendo a diferença dentro de Israel. Ele foi chamado como o quê? Ele foi tratado como o perturbador de Israel. Deus chamou a mim e a você para, nesse sentido, perturbarmos a terra. Perturbarmos em que sentido? Dizendo que somos representantes dele aqui, e que nele nós confiamos, e que através de nós ele vai fazer, vai acontecer. Aonde a maldição vai cair, vai chegar a bênção. Porque é o que nós temos. Mas Elias fez uma reclamação com Deus. Irmãos, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido irmão Asaf. Quando a arca retorna, que Davi traz a arca, que ele entra bailando, Mical lá na janela zomba dele. Tem um moço que sai do meio da multidão e começa ali a dançar e adorar juntamente com Davi. Aquele moço é o irmão Asaf do Salmo 73. É aquele mesmo que saiu lá atrás cantando e adorando ao Senhor, que agora no Salmo 73 ele diz assim: bom é Deus para com Israel, mas quanto aos meus pés quase que se desviaram. Por quê? Porque ele começou a olhar, ele começou a questionar a Deus agora, por conta da, abre aspas, prosperidade dos ímpios, fecha aspas. Mas quando você lê o Salmo 73, ele faz aquela reclamação, e Deus começa a explicar alguma coisa a ele, e lá a partir do verso 11, se não me falha a memória, ele entra no templo e ele vê o Senhor, aí ele cai em si. Elias aqui sabia que Deus ia fazer algo diferente, por isso ele pega agora esse menino, sobe para os seus aposentos e vai fazer uma coisa, irmão, que aos olhos do ser humano, o que tem a ver? Não havia registro até então na Bíblia, no Antigo Testamento, nenhum registro de ressurreição. Não havia ninguém ressuscitado. Não tinha nenhum testemunho de que no tempo atrás alguém havia ressuscitado. Esse caso aqui é o primeiro. Olha agora como Elias se posiciona. E ele vai convicto e deita-se sobre o menino. A Bíblia diz que por 3 vezes ele deita sobre o menino. Por que, irmãos, que ele faz isso? Porque Deus requer de nós
Independente das circunstâncias que venhamos estar atravessando, Deus requer de nós um posicionamento. De repente eu e você podíamos olhar para aquela situação do versículo 18, a mulher reclamando, e no versículo 19, ao invés de fazer o que Elias fez, olhar e falar assim: sinto muito, já que eu sou o problema, até logo. Mas não, ela reclama, no verso 18, no verso 19 ele diz: me dá aqui o menino, me dá aqui, não fica com ele nos braços não, me dá ele aqui. E ele subiu aos seus aposentos e teve agora esse comportamento, falou com Deus e pediu ao Senhor: volta a alma do menino ao seu corpo. Em que pese ele também estava sendo provado. Repito, preste atenção no versículo de número 20. Ele reclama, mas ele não se deixa levar pela circunstância. Ele não se deixa levar por tudo aquilo que está sendo cercado, mas ele toma um posicionamento, ele assume um comportamento de quem tem convicção de que Deus vai mudar o quadro. Aleluia! E é o que Deus quer de nós, irmãos. Por isso nós não podemos se deixar levar por aquele sentimento que muitas das vezes quer tomar conta de nós, de que nós somos o menor na casa do nosso Pai, e que a casa do nosso Pai é a menor dentro do arraial de Israel. Como disse Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia! Mas eu sou limitado, irmão Rodolfo. Eu também sou. Mas nós servimos o Deus que age no impossível. E é nisso que nós precisamos crer. Chama a atenção das irmãs para um detalhe aqui. No lugar dessa mãe, quando Elias pegou o menino e subiu para o quarto, o que você faria? Você, mamãe, o que você faria? Pensa na cena junto comigo. Mas não tem nada a ver. Terceiro, ali não tem nada a ver. O negócio ali é Deus, Elias e Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos falar: mas acho que não vai dar, acho que eu não vou conseguir, eu não sei o que eu vou fazer, porque Deus quer que nós tomemos um posicionamento, uma postura. Por quê? Porque Ele é conosco. Nós já ouvimos aqui nessa noite, foi Ele que nos chamou. Aleluia! Mas então por que Ele não faz? Porque Ele conta comigo e com você. Ele conta comigo e conta com você. Aleluia! Olha, irmão, o que era para Deus lá de cima olhar e falar assim: mas esse Golias está... Mas esse Golias, hein? Só ele, o Golias. Golias, mas não, eu precisava de alguém. E alguém que se posicionou. E foi ninguém mais, ninguém menos que o pequenino Davi. Mas que na presença do Senhor ele disse: eu vou contra ti, ó gigante, em nome do Senhor Deus de Israel, o qual você tem afrontado. É isso que Deus quer de nós. E parece coisa de maluco, né, irmão? O camarada pegar um menino, deitar em cima dele 3 vezes, passar o calor do corpo dele para aquele corpo já frio, e orar e o Senhor responder. E ele descer e falar assim: toma aí, mãe, o teu filho. Aleluia! Eu não me lembro o ano, mas na cidade de Pedro de Toledo estava tendo um evento missionário, a Palavra de Cristo. E eu sei que meu pai estava nesse evento e ele nos contou, e eu conheci o pastor que Deus usou para fazer o que fez. Eu conheci esse pastor João, conhecido como João do Recife. Ele estava pregando, ele foi o pregador do evento, e meu pai conta que de repente ele parou, ele estava todo suado, tinha uma irmã assim com um menininho no colo, o menininho tinha problemas, o menininho era atrofiado. E ele falou assim para aquela mãe: traz a criança aqui. Ela subiu com o menino. O culto estava sendo feito no ginásio. E meu pai conta que ele pegou, tirou o paletó, tirou a gravata
abriu a camisa até aqui assim mais ou menos, pegou o menino e pôs o menino nele. Pôs o menino nele assim, ó, naquele suor dele. E ali ele começou a falar de mistério, e a igreja foi se alegrando, e aquele menino foi se ajeitando, se ajeitando, se ajeitando. De repente ele entrega o menino para a mãe, perfeitinho. É regra? Não, é o trabalhar de Deus. Quantas vezes Deus determinou que você devia ter feito uma coisa, você não fez? Quantas vezes Deus determinou a mim que tivesse feito alguma coisa naquele exato momento, com relação àquela pessoa, e eu não fiz? E paguei o preço, pastor. Paguei o preço. Irmão. Precisamos estar atentos, cuidadosos, porque Deus conta conosco. Temos as nossas limitações? Temos, mas é aí onde Deus age. Aleluia! Independente das circunstâncias, temos que fazer a diferença para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Essa diferença aqui, irmãos, não é pura e simplesmente exterior. Essa diferença aqui, irmãos, não é um posicionamento de crente super bem, não é isso não. Mas é cheio do Espírito Santo. Aleluia. O que é um crente cheio do Espírito Santo? Um crente cheio do Espírito Santo é aquele que faz aviãozinho, que vira piroleta, que luta. Não sou contra isso não, mas eu não vejo isso como sendo um crente cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo é aquele que tem discernimento, é aquele que está pronto a ouvir, é aquele que se posiciona e diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, tu me chamou, eu sou um varão, eu estou pronto a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. No estado do Piauí, mais precisamente na cidade de Paulistana, tem uma comunidade chamada Serra Vermelha. Há muitos anos atrás foi para lá um missionário chamado Joaquim Neto. E quando ele chegou lá, havia disputas nos centros de macumba. Tem muito, irmão, no Nordeste tem muitos. Havia disputa para ver quem era o mais poderoso. Havia essa disputa. Tinha um centro ali, tinha outro ali, tinha um terreiro ali, tinha outro ali, e eles disputavam. Aí o missionário chegou, enfim, né? Foi fazer a parte dele. Vivemos num país que o Estado é laico, né? Vai ter perseguição? Claro que vai, mas ninguém pode te proibir. E houve um velório lá na comunidade. E ele foi. Quando ele chegou no velório, de longe ele ouviu que o povo ali dentro do velório latiam em roda daquele caixão, igual cachorro. Latiam. Ele contando, ele disse: deve ser sei lá, um costume deles, uma cultura deles aqui, sei lá. Ele entrou. Quando ele entrou, cessou. Ele falou: eles devem, sabe que eu sou missionário, né? Eles pararam, estão me respeitando por causa da minha religião. Cumprimentou ali, saiu. Começou a latir tudo de novo. Ele voltou. Acabou. Ele saiu, começou a latir tudo de novo. Alguém chegou para ele e falou assim: missionário, você percebeu? Ele falou: percebi. Ele falou: então, missionário, o senhor é diferente. Porque veio um monte aqui, veio um monte, querendo fazer prevalecer a autoridade aqui, e não foi obedecido. E o senhor entra, eles param. O senhor sai, eles continuam. Alguém já entendeu. Nós somos chamados para fazer a diferença, irmão. Nem sempre precisa a gente fazer muita coisa, não. É só a nossa presença cheia do Espírito Santo. Aleluia. No posicionamento adequado que o Senhor requer de nós, as coisas vão acontecer.
acabou aquele negócio de procurar saber quem que era o mais poderoso, porque na linha de pensamento deles o mais poderoso era o crente, era o missionário Joaquim, que chegou ali naquele povoado para fazer a diferença. E hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, tem lá uma congregação e ele é dirigente de uma grande igreja. Meus irmãos, aí agora chegamos ao versículo de número 24. Por quê? Porque ela agora tem uma fala convicta acerca da existência do único Deus. Veja que ela vivenciou situações. Ela estava passando necessidade, ia comer o último bocadinho e ia morrer, mas chega um homem de Deus que ela menciona, segundo a tua palavra, homem de Deus, beleza? Ok, Deus entra com providência, ela vê a providência, de repente surge uma situação, a mulher fala: o que você veio trazer para dentro da minha casa? O que você veio arrumar para mim? Aí agora ela vê novamente Deus entrando com providência. E o versículo de número 23: e Elias, tomando logo o menino, trouxe-a do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: olhe, o teu filho está vivo. Aleluia! Caiu agora, irmão, toda e qualquer margem, chance, oportunidade que de repente ela buscasse para continuar em dúvida, porque ela diz agora em alto e bom som: agora conheço que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdade em tua boca. Aleluia! Pastor, mas nós temos que passar por todo esse trâmite, por todo esse processo? Não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem. Mas há momentos, há situações e circunstâncias que surgem na nossa vida, onde Deus quer que nos posicionemos para que alguém diga: realmente Deus é na sua vida. Realmente você faz a diferença. Realmente o que você fala é verdade. Isso é fácil? Não. Por isso precisa se pagar o preço. E a paga do preço consiste em permanecer firme na presença do Senhor. Permanecer confiando no Senhor. Permanecer fazendo valer aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Quantas e quantas vezes somos apedrejados, alguém olha e diz que é perda de tempo, que não consegue entender o porquê que você tem que estar direto na igreja, que tanto vai na igreja e não consegue compreender. Mas você está ali posicionado, e o tempo passa e esse mesmo alguém mais cedo ou mais tarde olha e diz assim: você está certo, você tem razão. Ah, como eu queria ser igual a você. Como eu queria ser igual a você. Como eu queria fazer a diferença como você faz. Como eu queria ser diferente como você é. Como eu queria conseguir ter a paz que você tem. Porque às vezes as coisas estão em volta de você, aí um furacão, você está em paz, você está tranquilo, você está olhando, a gente passa, ouve você cantando. Quantas vezes eu passo e ouço a senhora lá, lavando roupa, mas a senhora está cantarolando um hino lá da sua religião, que eu nem sei direito como que é, mas eu sei que você está feliz e sei que você está passando por problema. Sabe por quê, irmãos? Que eles não sabem? Porque eles não ainda usufruíram da fonte inesgotável, da onde vem a paz que excede a todo entendimento. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Houve pessoas na nossa cidade, no final de 2020 e início de 2021, que chegaram para mim e disseram assim: pastor Rodolfo, não consigo compreender. Que fé é essa que vocês têm? A gente olha para o Senhor e para os seus filhos, parece que não aconteceu nada. Em 17 dias vocês perderam 3 pessoas vítimas da Covid. A gente olha para a tua filha, ela está aí caminhando. A gente olha para os teus filhos, a gente vai conversar com eles para consolar. A gente é consolado. A gente olha para o Senhor está aí firme na igreja. É óbvio, irmãos, que com relação ao nosso sentimento, é lógico que a gente tem um sentimento, mas nada excede a essa
paz que nós sentimos e essa convicção de que servimos a um Deus vivo, fiel e verdadeiro, que é nas nossas vidas. Aleluia! Amém, meus amados? Aleluia! Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Fica firme, persevera, não desanima. Vai ter apontamento, claro que vai. Porém você vai olhar e vai dizer assim: maior que está comigo. Aleluia! Mas o que você vai fazer? Eu vou me posicionar, porque eu sei que ao me posicionar Ele vai fazer para a glória do nome dEle. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe esse conjunto maravilhoso, os varões. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam sobre as nossas vidas.